Olá, amados de meu Deus, é uma alegria estar aqui em contato de novo com vocês, através do nosso programa Café e Fé. O objetivo principal nosso é anunciar o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, a boa notícia, a notícia maravilhosa do Deus que se fez carne, que se fez gente, que viveu com gente, que salvou gente, que salva gente, que vem morar em gente, habitando em nós. E os links estão aí na tela da sua TV. youtube.com/pibilondrina1 e facebook.com/programa Café e Fé, tudo junto. Você pode ser um parceiro nosso, um aliado nosso neste trabalho. Nós contamos com a sua participação efetiva, com a sua colaboração para que este programa ele se mantenha diante dos nossos custos, daquilo que nós temos que cumprir, e contamos também com as suas orações para que você nos venha sustentar diante das lutas que enfrentamos, e também que divulgue este programa para que outras pessoas conheçam o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos a um breve devocional e já voltamos. Bom dia, meus queridos, quero saudá-los com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui novamente para meditar em cima da Palavra de Deus, e eu quero ler o mesmo texto que nós lemos semana passada, de Romanos capítulo 1, versículo 16, quando o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, porque toda a Escritura foi e é inspirada por Deus, ele nos diz assim: pois não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Eu queria que você prestasse atenção que Paulo está dizendo: eu não me envergonho do Evangelho. Eu sei, eu já passei por isso também, e eu vejo muitas pessoas falando sobre as religiões, as vergonhas, os traumas que as pessoas passam dentro das religiões. E eu quero dizer para vocês que Paulo não está falando de religião, ele não está falando que ele não se envergonha da religião A, B ou C. Ele está dizendo que ele não se envergonha do Evangelho. Por quê? Porque o Evangelho é o poder de Deus para salvar a humanidade. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O que é o Evangelho? Nós já temos batido aqui nessa tecla, batido aqui nessas verdades. O Evangelho, a palavra evangelion significa boas novas. A palavra evangelho significa boa notícia. A palavra religião significa religare. Religião é tudo que nós fazemos ou tentamos fazer para tentar buscar a Deus com os nossos esforços, os nossos dízimos, a nossa justiça própria, a nossa conduta, só que nós nunca vamos encontrá-lo. Enquanto que o Evangelho é diferente. Se a religião é religar, é o homem tentando buscar a Deus, o Evangelho é Deus descendo da glória dele e vindo atrás do homem, vindo operar uma obra na vida do homem. Você se lembra que quando Adão pecou no Jardim do Éden, uma das coisas que ele fez foi se esconder da presença de Deus. Aliás, antes, o que ele fez? Ele colheu uma folha de figueira e tentou fazer para si um avental, fazer uma roupa ali. E ele, mesmo fazendo essa roupa, ele foge e se esconde de Deus. E na viração do dia, Deus vem ao encontro do homem.
Eu acho lindo quando Paulo diz lá em Romanos 3 que não há ninguém que entenda e não há ninguém que busque a Deus. Não é nós que buscamos a Deus, é Deus que nos busca em Cristo. E aí Deus, quando chega no jardim na viração do dia, ele vem com a expressão: Adão, onde estás? Então, presta atenção, se na religião é eu tentando buscar a Deus, no Evangelho é Deus vindo atrás de mim. Então, Deus vai atrás de Adão com a expressão: Adão, onde estás? Essa expressão, onde estás, é graça. É Deus vindo atrás do homem, é Deus se revelando ao homem, é Deus amando esse homem. Então, quando Paulo diz aqui: eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. E a palavra evangelho significa boas novas. A palavra evangelho significa boa notícia. Paulo vai explicar em 1 Coríntios capítulo 15, versículo de 1 a 4, que evangelho é a morte e a ressurreição de Cristo. Mas o que mais? A minha atração no corpo de Cristo, a minha morte juntamente com Cristo. Porque Jesus, quando foi crucificado naquela cruz, ele disse em João 12:32, e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. O que é o Evangelho? É a atração de Cristo naquela cruz, atraindo no corpo santo dele o meu pecado, o seu pecado, para que nós tivéssemos uma nova vida, para que Cristo viesse habitar em nós e nós fôssemos feitos novas criaturas em Cristo Jesus. Que o Espírito Santo revele essa verdade a cada coração. Meus irmãos, que essa palavra traga descanso, traga revelação ao seu coração. Fique agora com a palavra do pastor Glênio e até semana que vem, se Deus assim o permitir. Ótica Higienópolis. Há 35 anos no mercado óptico de Londrina, sempre com novidades em produtos e tecnologia. Nossa equipe está preparada para dar uma verdadeira consultoria, facilitando a escolha de seus óculos para correção ou proteção solar. Ajuste de óculos personalizados, respeitando o conforto e anatomia do seu rosto. Ótica Higienópolis. Avenida Higienópolis, 346, em Londrina. Nós temos caminhado aqui lentamente num assunto que eu acho muito importante, que é a salvação da alma do crente. O pecador, separado de Deus, desconectado de Deus, ele é salvo no seu espírito, pela vivificação espiritual, quando o Espírito Santo vem e traz vida, e esta vida muda a cabeça para um âmbito da fé e do arrependimento, e o homem muda a sua trajetória, o seu modo de andar. Porém, nós chegamos neste mundo com uma alma muito complicada, ela já traz lembranças genéticas, lembranças congênitas e as lembranças ambientais de traumas e coisas dessa natureza, e precisa de uma salvação. O nosso método aqui é sempre muito repetitivo, numa pedagogia interativa para fixar bem o ponto. A gente tem falado sobre essa questão de modo repetitivo. O ser humano é uma unidade de verdade, porém, ele é composto de 3 partes, assim como o ovo da galinha tem 3 partes, como já vimos isso em outro estudo anterior. O ser humano foi feito no Éden, corpo, alma e espírito. Mas em razão do pecado, o espírito foi desconectado de Deus, foi desligado de Deus. E entrou
um princípio morte espiritual ali no espírito. A raça tornou-se, de certo modo, dicotômica, com um corpo e alma, uma alma superpotente. E nós tentamos explicar isso com o ovo galado da galinha e o ovo da galinha de granja. Ambos são compostos de 3 partes, casca, clara e gema. E ambos são nutritivos, mas só um tem vida na clara, tem o esperma, é o ovo da galinha galada. O bebê, quando nasce neste mundo, ele vem dicotomizado, ele tem seu corpo 100% governado pela vida bios, e ainda que imaturo, dependendo dos pais, e tem uma almazinha embrionária, em que a vida psique encontra-se muito limitada, mas está ali, a vida da alma. A criancinha é um serzinho frágil e indefeso, tanto biológica como psicologicamente, mas numa criança sadia, o corpo e a alma passam por um processo dinâmico de crescimento harmônico. Ela vai crescendo, o seu corpo e a sua alma. O corpo e a alma da criancinha vão de 0 de autonomia até a presunção de 100% de potência. Este é o caminho rumo à maturidade. Ele nasce um corpo frágil, dependente dos pais, da mãe, do pai, da família, uma alma sem vontade, sem muitos conhecimentos, e ela vai crescendo, o corpo vai se robustecendo, vai se tornando forte, e a sua alma vai tomando força e tornando cada dia mais onipotente, né? Ela se torna forte, mas este bebê é portador de uma natureza caída. Ele é incrédulo. O corpo e a alma são, na Bíblia, denominados de natureza terrena. Ele tem uma natureza terrena caída. Falta a vida espiritual. Enquanto o corpo, a alma e o espírito morto são apelidados de velho homem. Jesus, por exemplo, nasceu com uma natureza terrena sobre os efeitos da queda. Ele era gerado do esperma divino, mas do óvulo da mulher. Porém, o seu espírito estava vivo, pois ele não foi gerado pelo espermatozoide de Adão, por onde o pecado entrou na raça humana e por onde o pecado toma toda a forma e toda a sua ação. Jesus não manifestava o velho homem em seu ser. A Bíblia diz que por um só homem, Romanos 5:12, por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado entrou a morte, e a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. O ser humano natural, saudável, é alguém que tem corpo sadio e tem alma, de certo modo, controlada, tentando controlar da melhor maneira possível a sua existência caída. Mas esta alma, ela também está muito desconectada da realidade espiritual. O problema é que não tem vida espiritual, encontra-se morto
espiritualmente falando. O homem sem o novo nascimento, ele tem vida bios, ele tem vida psique, mas ele não tem vida zoe. E a sua alma não consegue viver adequadamente por causa do seu velho homem, o servo do pecado. O salmista algumas vezes fez a seguinte pergunta: por que estás abatida, ó minha alma, e por que te perturba dentro em mim? O Salmo 42:5 ele faz essa pergunta, e depois em outro salmo ele faz essa mesma pergunta, e a sua resposta foi sempre: espera em Deus, pois Ele é a minha salvação. Sem a realidade divina no espírito do ser humano, não haverá a menor condição de equilíbrio para a alma humana. Sem a vida espiritual, a alma, ela funciona pelo seu egoísmo, pela sua volição tirânica, e ela não consegue ter descanso. As criancinhas já nascem neste mundo portando o velho homem que governa a sua natureza terrena caída. Mesmo pequenininhas, você vê a criança com aquele senso de rebeldia, de dominação, de egoísmo, de mentira. Isso são características desse velho homem. Esta designação bíblica se refere ao ser humano sob os efeitos da rebeldia do pecado e que, portanto, precisa ser crucificado com Cristo. Eu vou parar aqui um pouquinho e logo estou voltando. Nascemos com um velho homem, o servo do pecado, e para dar lugar à expressão da vida de Cristo, no espírito do ser humano regenerado, nós precisamos ser crucificados com Cristo. Os bebês crescem e se tornam crianças, e estas ficam adultas, mas se não houver o nascimento do alto, a regeneração do espírito, a alma e o corpo podem até ter uma vida humana correta, ética, virtuosa, mas falta-lhe o significado e o valor da sua existência, que é a realidade espiritual. A alma, sem a vida de Cristo agindo no espírito, fica sem perspectiva do eterno e sem esperança após a morte. Sem a vida espiritual, a alma só vai até a tumba. Aqui jaz e acabou, fica sem perspectiva. E Paulo diz que se a nossa esperança se resume apenas a esta vida ou a essa existência,
nós somos os mais infelizes, outra versão diz, os mais desgraçados de todos os homens. O ser humano natural é marcado pelas realidades terrenas, vivendo o aqui e agora, sob a ansiedade existencial relacionada ao futuro. O que vai ser amanhã? E a gente fica numa coisa tenebrosa, escura, sem saber. Um forte controle quanto ao presente e uma tendência culposa que nos diz respeito ao passado, criando deuses à imagem da sua compreensão, e é assim que vive a humanidade. Tentando saber o que vai ter lá na frente, tentando controlar os efeitos das suas escolhas e sofrendo consequências muito sérias. O profeta disse: tal homem se apacenta de cinza, o seu coração enganado o ilude, de maneira que não pode livrar a sua alma, nem dizer, não é mentira aquilo em que confio? Isaías 44, 20. Uma alma fóbica, uma alma culpada, uma alma envergonhada, sem perspectiva da eternidade, é caos encarnado. É caos num corpo. E é caos causando todo tipo de complexo que a mantém prisioneira de si mesma. É aquela alma que não tem chaminé. Toda a fumaça volta para dentro e intoxica a si mesmo. Não tem esperança. Este ser caótico, erotizado, mitômano é que é mentiroso, e rebelde, é o velho homem, o servo do pecado. Esta entidade consequente do pecado de Adão, que habita todo o ser natural e que precisa ser crucificado com Cristo. Precisamos mais do que horizontes. A alma contida num corpo grita para algo além das 3 dimensões. Clama pelo infinito, mas infelizmente não consegue entendê-lo e por isso se agonia com este mundo que termina na inscrição da sua lápide. Aqui jaz. É só isso? É só isso? Será que não tem neste túmulo um buraco, um túnel que anda para a eternidade? Se não houver, então é um beco sem saída, é uma vida miserável, é uma vida sem sentido. Sem o nascimento de cima, sem o novo nascimento, o ser humano torna-se uma alma vazia. É um cadáver de pé. Está de pé. Tem uma vida bios. Tem uma vida psique, mas não tem a vida eterna. Acaba aqui a história. Mas não acaba. Isso é falácia. Isto é a confusão dos sistemas da incredulidade deste mundo. Alguém já disse muito bem que a eternidade é para o espírito do crente como um dia que não tem crepúsculo. Mas para a alma do incrédulo é como uma noite que não tem alvorada.
Deixa eu repetir essa ideia aqui. A eternidade é para o espírito do crente, daquele que foi regenerado, como um dia que não tem crepúsculo, um dia permanente, um dia em que o sol não se põe. Mas para a alma do incrédulo é como uma noite que não tem alvorada, que não tem o sol nascente, que não tem luminosidade. A falta de perspectiva eterna obscurece os olhos da alma e a deixa presa num cubo sem portas e janelas. Fica ali trancada, como o huis clos de Sartre, ou como a mônada de Leibniz, como alguma coisa que não tem saída. É isto que é a alma que não vê a perspectiva da eternidade. Assim, destruída da visão do imperecível, a alma constrói para sua elucubração ídolos que, segundo o profeta Isaías, são formas sutis de se abastecer de cinzas. O idólatra é um comedor de cinzas. A idolatria é o meni cinzento da alma vesga, que ao ver o ícone tem a imagem de que viu o transcendente no altar. O espírito vê o espiritual, mas a alma só percebe o venerável ao contemplar uma figura que representa a sua imaginação deformada pela queda. A alma é idólatra por natureza. Todas as religiões do planeta Terra são construídas na perspectiva da alma caída. Sob os trilhos dos sentimentos, da razão limitada, ela vai construindo essas coisas. Na religião, o adepto sente ou encaixa o fenômeno na cachola. Mas, no Evangelho, se crê espiritualmente na palavra. A fé encontra-se além dos sentidos e bem acima da razão, e dá sentido à vida, e dá rumo e dá esperança. Ela não é irracional. A fé é arracional, isto é, vai bem mais longe que os limites do pensamento e da razão tridimensional, apropriando-se do eterno imperceptível, mas crível. Como está a sua alma? Uma alma sofrida ou uma alma que pode ser salva desse histórico tão ruim? Que Deus, pela sua graça, conceda a você e a mim o privilégio de ganharmos esta realidade espiritual, nascer do alto para ter uma alma liberta, sendo liberta dia a dia do seu território limitado das 3 dimensões. Que o Senhor dê graça a você e a mim para vivermos para a glória de Deus. Eu espero encontrar você no próximo programa aqui, de coração para coração. Até lá.